Não se preocupe, querida, Don't Worry, Darling, filme de Olivia Wilde que já passou pelos cinemas, esteve presente no Festival de Veneza deste ano e já está disponível na plataforma da HBO Max. Vão lá, confiram, assistam, é bem interessante. Assistam o filme, não vão muito pelas polêmicas. O filme teve muita polêmica do elenco, dos bastidores, briga com Chris Pine contra Harry Styles, se Harry Styles cuspiu no tapete ou não lá em Veneza, e também a briga entre a Olivia Wilde com a Florence Pugh, as duas que não conversaram, não ficaram uma do lado da outra em Veneza, enfim, deu o que falar, consumiu completamente o filme. E a história que é tão bacana, que é tão interessante, ficou para baixo dos tapetes. É o que eu vejo, é o que as pessoas falam, pelo menos, é o que eu ouço as pessoas falando. Falam mais das brigas do que exatamente do próprio filme. O filme já lançou nos cinemas, eu não assisti, não sabia nada sobre a história. Fui assistir na HBO hoje e recebi tudo de história hoje. Então, para vocês terem uma noção como essas polêmicas prejudicaram completamente uma história tão bacana que tinha por vir. O filme conta a história de Alice e Jack, um casal incrível que vive uma vida maravilhosa em uma casa linda com vizinhos incríveis, vizinhos que são amigos. O filme se passa nos anos 50. Jack trabalha, ele trabalha junto com os outros vizinhos em um projeto, em uma empresa chamada Projeto Vitória, algo assim do tipo. Enquanto ele trabalha, Alice fica em casa, cuidando da casa, cuidando da sua beleza. Ela prepara comida maravilhosa para o seu marido, que ao chegar comem, namoram, fazem festas entre os amigos, enfim, uma vida maravilhosa, tudo incrível. Só que quando uma dúvida sobre esse mundo maravilhoso, sobre o trabalho do marido surge, essa pulga atrás da orelha faz esse mundo maravilhoso virar de cabeça para baixo. Para mim é um filme muito incrível, é um filme muito bacana, tinha potencial para ser muito maior do que é, e eu acho que o maior fator que prejudicou o filme Não Se Preocupe Querida foi a própria Olivia Wilde. Esse é o segundo filme dela, ela fez a comédia dramática adolescente Fora de Série, muito bacana, muito legal aquele filme. E Não Se Preocupe Querida é um filme com elenco maior, com um orçamento maior e com uma história muito mais densa, complicada e que precisava ter muito mais comando na direção, ter uma experiência maior para conseguir contar essa história, para suprir todas as necessidades que essa história precisava. Por mais que tenha 2 horas e 2 minutos de duração, poderia ter 2 horas e 30 minutos tranquilamente ou até 3 horas. Eu não li as entrevistas, eu não vi quais são os detalhes da produção. Eu não sei se houve corte, houve um corte final. Não sei se não gravou todas as cenas, mas para mim tem muito erro de continuidade. O filme ele acaba sendo prejudicado no próprio roteiro devido a alguns buracos na narrativa, como por exemplo, Alice, ela conversa muito com a personagem da Olivia Wilde e aparentemente tem uma outra personagem, se eu não me engano, interpretada pela Kiki Lane, no qual ela era muito amiga. Só que o roteiro ele não dá o filme ele não mostra antes essa amizade em que as duas tinham a ponto dessa personagem da Kiki Lane ser importante para a personagem Alice. Então, isso prejudicou bastante a própria narrativa. Não só esse, mas diversos outros pontos durante a própria história. Então, ou o filme teve uma edição final, então grandes partes que preenchiam essa lacuna no roteiro final foram retiradas, ou de fato a Olivia Wilde ela não se preparou na história como deveria para que não ficasse com diversos buracos como ficou. E ou seja, resumindo, o principal problema de Não Se Preocupe Querida é a própria Olivia Wilde, seja pela questão de
iniciante ainda na direção, por mais que já tenha feito alguns videoclipes musicais, por mais que já tenha feito fora de série, na direção ela é nova, é o segundo trabalho, é o segundo filme dela, e Não Se Preocupe Querida tinha uma necessidade da direção, um controle maior de história, de direção e até mesmo barganha com os produtores. Ela precisava ter um comando de voz maior, até mesmo com os produtores, para ter mais tempo para poder negociar, para que o filme pudesse ter 2 horas e meia, ou até mesmo 3 horas de duração, ou até mesmo para poder olhar os buracos do próprio roteiro, tanto nas salas dos roteiristas, enquanto está na pré-produção, ou até mesmo na pós-produção, no qual poderia até mesmo negociar com os produtores, chamar o elenco para suprir essas necessidades. Coisa que tem normalmente em filmes grandiosos, em filmes para o Oscar, em filmes de super-herói, enfim, aqueles filmes grandiosos. Ela precisava ter essa experiência maior para poder ter um poder de barganha grande com os produtores, ou até mesmo ter e observar esses erros de próprio roteiro, ou durante as filmagens, na pós-pré, ou durante a produção de Não Se Preocupe Querida. Ela precisava ter esse controle maior. Inclusive, para mim, Não Se Preocupe Querida tinha um potencial para ser o novo Matrix para essa geração. Para não ser muito polêmico, melhor dizer, um dos filhos de Matrix para essa nova geração. Da mesma forma, né, que o Free Guy Fora de Controle, aquele filme com o Ryan Reynolds, foi um dos filhos de Matrix, e Não Se Preocupe Querida poderia ser mais um outro filme, só que com um potencial muito maior por justamente misturar uma crítica social, fazer uma crítica social, ser um filme sério, ser um thriller psicológico, unindo questões de realidade controlada com questão de patriarcado, você obrigar uma pessoa a viver a vida no qual você deseja, independente dela concordar ou não. Isso é muito forte nesse filme, e se esses erros, esses buracos, ou esse possível corte, se não tivesse, o filme poderia ser um filmaço, um filme para marcar a geração, um filme para marcar essa década. Por mais que nós já falamos bastante sobre filmes que criticam o patriarcado, criticam a estrutura clássica de uma família, vida maravilhosa, vida perfeita, o marido trabalhando enquanto a mulher fica em casa, lavando a roupa, lavando a louça, se embelezando para o marido. Por mais que tudo isso a gente já tenha discutido, a gente já viu essas histórias, muita gente já fica incomodada quando se fala de patriarcado. É um assunto ainda relevante porque a gente consegue levantar questões sobre diferença salarial, entre empoderamento feminino, enfim, diversos outros elementos, fazendo ainda essa história ainda relevante, ainda necessária. Então, tinha potencial para, e ao unir com essa questão de realidade virtual, trazendo essa questão dessa realidade controlada, onde uma personagem é obrigada a permanecer numa vida, permanecer numa realidade no qual ela não tem poder de escolha, ela tem que abaixar a cabeça e ser controlada pelo seu companheiro. Isso tinha potencial para ser estrondoso, para ser muito relevante, para ser muito debatido. E principalmente porque não é só um modelo patriarcal que é escolhido pelo próprio homem, como nós temos o personagem Frank, do Chris Pine, do personagem lá vem os spoilers, tá? Do personagem do Harry Styles, o Jack, mas também por personagens mulheres, como a Bunny, da Olivia Wilde, e também da Gemma Chan, personagem da Gemma Chan, que é a personagem Shirley, se não me engano é Shirley, elas, como mulheres, escolhem seguir esse modelo, escolhem
serem submissas aos seus maridos, submissas a esse modelo e escolhem viver a vida maravilhosa para cuidar dos seus maridos, para serem abaixo dos seus maridos. Enquanto eles trabalham, elas ficam em casa trabalhando para servi-los, entende? Então, por trazer esse modelo para trazer esse modelo que já é discutido há tempos, mas revisitar essa história novamente e mostrar dos lados dos homens e das mulheres nesse thriller psicológico, enquanto a personagem da Alice, da Florence Pugh, tenta entender tudo o que acontece nesse suposto paraíso e que perguntas são essas que não devem ser feitas, que perguntas são essas que não podem ser feitas e que o que é que está sendo escondido nesse trabalho do marido, que inclusive se assemelha um pouco com a série Ruptura. Essa questão de trabalho não pode ser mencionado fora do trabalho, o trabalho não pode, ninguém pode saber o que acontece dentro do trabalho, que também se assemelha bastante a essa questão da própria ruptura, que também é um outro assunto relevante nesse ano. Então, Don't Worry Darling tinha potencial para ser uma nova Matrix para essa geração 2022, para esse ano 2022, ou melhor dizendo, para não machucar os amantes do Matrix, para machucar os fãs de Matrix, para ser um dos filhos de Matrix. Por mais que as pretensões de Não Se Preocupe Querida não seja falar de questões filosóficas sobre a questão da realidade controlada, da realidade controlada da vida real, da vida controlada e da vida real, mas por justamente discutir o sistema patriarcal, a vida controlada, né, em maioria dos homens e a forma como as mulheres são obrigadas a se submeterem a isso, sem se questionar, sem se derem conta do que está acontecendo. Por esse motivo que eu acho que o filme ele tinha potencial enorme. É uma grande história, mas que foi completamente prejudicada pela inexperiência da Olivia Wilde. Se esse filme fosse lá o quarto, o quinto, o sexto, acredito que teria sido o melhor filme, pois ela teria um poder de barganha para conseguir minutos mais para esse filme, 2 horas e meia ou até mesmo 3 horas de duração, ou até mesmo para poder observar esses erros de roteiro, esses furos que tiveram na história, que poderiam ajudar bastante a esse filme ser maior, para esse filme ser mais impactante do que é. Enfim, acho que, bom, falando sobre os outros elementos, Florence Pugh ela é encantadora, ela é maravilhosa, a gente já viu ela em dramas e também em thriller psicológico, Midsommar, estava incrível, vimos também em Lady Macbeth, também é muito bom, o primeiro filme que eu vi dela é muito bom, Florence ela arrasa, tem potenciais para prêmios, não nesse filme, mas ela ainda vai um dia na sua vida ganhar um Oscar, porque ela manda muito bem. Harry Styles é o segundo filme nessa semana que eu assisto dele, ele fez O Meu Policial, que também é muito bom, preciso fazer a crítica. Ele tá bem, também tá muito bom nesse filme, ele tá se mostrando um bom ator, tá mais abafado, ele tá mais encoberto pela Florence. A participação dele é muito pontual, até mesmo difícil falar pontos muito bons dele. Tá bem, ele faz o que foi chamado para fazer e é isso. Da mesma forma que o Chris Pine e até mesmo a Gemma Chan, que tem uma certa reviravolta sobre essa personagem, mas não consegue trazer tantas nuances. A única personagem que consegue mostrar mais é a própria Florence Pugh. E falando sobre os personagens, eu acho que, falando também da história,
que também é devido à própria inexperiência da Florence, o filme ele apresenta esse mundo maravilhoso, ele apresenta esse universo e ele dá uma certa introduzida bem rápida, ele já lança a pulga dizendo que tudo isso tem algo errado em tudo isso. E isso é inserido na narrativa de forma tão rápida que prejudica a história. Não dá nem tempo de curtir ainda os personagens nesse status atual. Já lança a pulga atrás da orelha e já vai lançando, já vai lançando. O filme não dá um tempo da gente curtir, apreciar certas experiências, certos momentos que precisava mencionar porque foi o que eu senti também falta no começo da história. Enfim, não vou estender mais, já foram 15 minutos. Assistam e deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse filme. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau!